Algumas imagens ficam congeladas no tempo, servindo como pilares de uma era inteira, e poucas são tão emblemáticas quanto o frame de uma jovem de biquíni vermelho saindo de uma piscina sob a luz do sol da Califórnia. Naquele momento, em 1982, Phoebe Cates não era apenas uma atriz promissora. Ela era a personificação do desejo e do frescor que Hollywood buscava para alimentar a obsessão juvenil da década. Ela tinha o mundo aos seus pés, o rosto em todos os pôsteres e convites para os maiores projetos da indústria. No entanto, no auge da sua influência, o brilho começou a se dissipar não por um escândalo, mas por um silêncio absoluto. Porque a mulher que definiu o imaginário de uma geração decidiu de forma abrupta apagar as luzes da própria ribalta. Teria ela sido vencida pelo sistema, ou foi a única a entender como vencê-lo saindo de cena? Se você busca entender as engrenagens invisíveis que movem as carreiras das grandes estrelas, deixe seu like agora para que o algoritmo entenda que histórias reais importam. Inscreva-se e ative as notificações para garantir seu lugar na primeira fila desta investigação sobre os bastidores da fama. Aqui, o seu engajamento é o que mantém a nossa busca pela verdade viva e independente. Nascida em um ninho que respirava entretenimento, Phoebe Cates não era uma estranha aos mecanismos da fama antes mesmo de estrear. Seu pai, Joseph Cates, era um influente produtor de televisão, e seu tio, Gilbert Cates, um diretor respeitado que chegou a produzir diversas cerimônias do Oscar. Essa linhagem, no entanto, não significava um caminho facilitado pelo privilégio, mas sim uma educação precoce sobre a volatilidade do sucesso. Segundo relatos de pessoas próximas, Phoebe era uma criança introspectiva, que encontrou na dança uma forma de expressão rigorosa. Ela ingressou na prestigiada School of American Ballet, onde a disciplina era a regra, mas uma lesão no joelho aos 15 anos encerrou brutalmente seu sonho de ser bailarina. Esse evento foi interpretado como o primeiro grande trauma de sua trajetória profissional, forçando-a a uma reinvenção necessária. Ela migrou para o modelito, onde sua beleza singular, herança de uma ascendência russa e chinesa filipina, rapidamente chamou a atenção das grandes revistas. No entanto, a indústria da moda era vista por ela apenas como um meio para um fim, uma transição para algo que exigisse mais do que apenas sua imagem estática. Essa maturidade precoce, forjada na dor de um sonho interrompido, moldou uma artista que via a carreira com um pragmatismo raro, sabendo que a beleza era uma ferramenta poderosa, mas inerentemente temporária. O início de sua jornada no cinema foi marcado por uma ousadia que poucos esperariam de alguém com sua formação clássica. Sua estreia em Paraíso, um filme que buscava capitalizar o sucesso de A Lagoa Azul, foi cercada de polêmicas devido a cenas de nudez, mas a indústria via isso como o batismo necessário para uma nova It Girl. Phoebe, no entanto, demonstrou um descontentamento precoce com a forma como sua imagem estava sendo comercializada, chegando a expressar desconforto com a exploração de sua vulnerabilidade em cena. Apesar disso, o crescimento de sua popularidade foi gradual e sólido. Ela não era apenas mais um rosto bonito. Havia nela uma mistura de inocência e uma sabedoria técnica que atraía diretores em busca de uma protagonista que pudesse dialogar com o público jovem sem parecer caricata. Segundo relatos da época, ela era vista como uma profissional exemplar, capaz de lidar com a pressão dos sets de filmagem com uma calma que contrastava com a energia caótica dos anos 80. A aposta da indústria nela era alta, pois Phoebe preenchia uma lacuna de representatividade e estética que unia o exótico ao familiar, tornando-se rapidamente o protótipo da namorada ideal e da estrela inalcançável, tudo em uma única presença magnética que começava a dominar as bilheterias e as capas de jornais especializados. O auge absoluto veio com Picardias Estudantis, onde uma cena de apenas alguns segundos a transformou em um ícone permanente da cultura pop. O impacto foi tão vasto que a indústria passou a vê-la não apenas como uma atriz, mas como um fenômeno de marketing. Naquele período, Phoebe Cates tinha o que Hollywood chama de o toque de Midas. Sua presença garantia a atenção da mídia e o dinheiro dos estúdios. O sucesso comercial foi consolidado pouco depois com Gremlins, um dos filmes mais lucrativos da década, onde ela provou que sua fama não dependia apenas de sua sensualidade, mas de sua capacidade de ancorar narrativas de grande escala. Ela estava em todos os lugares, do merchandising a participações em eventos de gala, acumulando prestígio e uma influência que a colocava no mesmo patamar de contemporâneas que buscavam o estrelato vitalício.
O contraste entre esse período de onipresença e o que viria a seguir é um dos pontos mais intrigantes de sua biografia. Naquela época, a trajetória natural para alguém com seu currículo seria a busca por um Oscar ou a liderança de grandes franquias de ação. Mas Phoebe parecia operar em uma frequência diferente, onde o dinheiro e o prestígio não eram os únicos balizadores de suas decisões de vida, algo que a elite de Hollywood começaria a notar com estranheza. O ponto de ruptura na carreira de Phoebe Cates não foi marcado por um fracasso retumbante, mas por um encontro que mudaria suas prioridades de forma definitiva. Em 1983, durante os testes para o filme O Reencontro, ela conheceu o ator Kevin Kline. Embora ela não tenha conseguido o papel, o vínculo estabelecido entre os dois foi interpretado pela indústria como o início de um afastamento gradual dos holofotes. À medida que o relacionamento se solidificava, Phoebe começou a recusar papéis que antes seriam considerados irrecusáveis. Decisões como priorizar projetos menores ou teatro em Nova York começaram a mudar a percepção dos grandes estúdios sobre seu nível de ambição. Foi interpretado como uma escolha de vida que colidia frontalmente com a máquina de Hollywood, que exige dedicação total e constante alimentação da própria imagem. Segundo relatos, a pressão para que ela continuasse a explorar o arquétipo da garota dos sonhos era imensa, mas Phoebe demonstrava um crescente desinteresse em repetir fórmulas que a objetificavam. Esse distanciamento não foi uma explosão pública de revolta, mas uma retirada estratégica e silenciosa. Para Hollywood, um ator que não deseja ser o maior do mundo é um enigma perigoso, e a recusa de Phoebe em jogar conforme as regras de ascensão contínua começou a criar um vácuo entre ela e os produtores de primeiro escalão. A queda, se é que podemos chamar assim, manifestou-se como um declínio voluntário na relevância comercial. A reputação de Phoebe como uma estrela de blockbusters foi afetada pela sua aparente falta de apetite pela fama predatória. A perda de oportunidades em grandes produções não foi necessariamente fruto de uma rejeição da indústria, mas de um silêncio progressivo que ela mesma cultivou. Ao se casar com Kline em 1989 e optar por uma vida mais reservada em Nova York, as ofertas de papéis principais começaram a escassear, substituídas por convites para papéis secundários ou produções independentes que não capturavam a mesma atenção do público. O silêncio em torno de seu nome foi interpretado por muitos como o fim de sua era, e a mídia, sempre ávida por novas faces, rapidamente começou a substituí-la por talentos mais dispostos a pagar o preço do estrelato. A perda de momentum é fatal em uma indústria que se move pela novidade, e Phoebe Cates parecia estar assistindo a esse processo de fora, com uma serenidade que muitos consideravam incompreensível. O desinteresse da atriz em manter sua vida pessoal nas colunas de fofoca contribuiu para que o público a visse como alguém que desapareceu, quando, na verdade, ela estava apenas exercendo o poder de dizer não a um sistema que consome seus ídolos até a exaustão. As tentativas de retorno de Phoebe Cates ao cinema, se é que podemos chamar de tentativas no sentido tradicional da palavra, foram raras, espaçadas e carregadas de um simbolismo muito particular. Diferente de outros ícones da mesma geração que lutaram desesperadamente para recuperar o brilho perdido, Phoebe parecia escolher seus projetos com uma indiferença quase provocativa em relação ao sucesso comercial. Um desses momentos ocorreu em 1994, com o filme Princesa Caraboo, onde ela assumiu o papel principal em uma produção de época que exigia uma entrega dramática diferente de tudo o que ela fizera antes. A indústria via isso como uma possível transição para papéis mais maduros e respeitados, mas o filme não alcançou o impacto esperado nas bilheterias. Segundo relatos da época, esse resultado morno não pareceu abalá-la, o que foi interpretado por muitos produtores como a confirmação final de que seu coração já não pertencia mais aos estúdios de Los Angeles. Anos depois, em 2001, ela ressurgiu em Aniversário de Casamento, um filme dirigido por sua amiga Jennifer Jason Leigh. Mas a experiência foi vista mais como um favor pessoal e uma reunião de velhos amigos do que como um desejo de retomar a carreira. O retorno foi difícil não por falta de talento, mas porque a própria Phoebe já havia construído uma vida onde a validação de Hollywood se tornara irrelevante. Ela não estava tentando voltar ao topo, ela estava apenas visitando uma profissão que já havia deixado para trás. A mudança de prioridades na vida de Phoebe Cates é um dos exemplos mais raros de equilíbrio emocional em um ambiente conhecido pela autodestruição. Ao optar por se dedicar integralmente à criação de seus 2 filhos, Owen e Greta,
ela tomou uma decisão que muitos em Hollywood consideraram um desperdício de potencial, mas que, sob uma ótica mais humana, revelou-se uma escolha de preservação. Sua vida pessoal, ao lado de Kevin Kline, tornou-se um porto seguro contra a volatilidade da fama. Morar em Nova York, longe da bolha de vaidade da Califórnia, permitiu que ela cultivasse uma existência onde a privacidade era o bem mais precioso. Segundo relatos de conhecidos, Phoebe nunca demonstrou arrependimento por ter trocado os tapetes vermelhos pelas reuniões escolares ou pela rotina doméstica. Essa escolha foi interpretada como um afastamento consciente de um sistema que, como ela bem sabia por sua linhagem familiar, costuma cobrar juros altos demais sobre a saúde mental dos artistas. Para Phoebe, a família não era um refúgio temporário entre um filme e outro, mas sim o projeto principal de sua vida. O fato de seu casamento com Kline permanecer sólido após décadas é visto pela indústria como uma anomalia estatística, reforçando a ideia de que o seu afastamento da fama não foi uma derrota, mas a base necessária para a construção de algo muito mais duradouro e real do que o estrelato efêmero do cinema. Uma releitura crítica da trajetória de Phoebe Cates nos obriga a confrontar os padrões injustos e muitas vezes cruéis que a mídia e a indústria impuseram às jovens atrizes nos anos 80. O papel da mídia foi fundamental para cristalizar sua imagem como um objeto de desejo eterno, ignorando deliberadamente sua inteligência e sua técnica interpretativa. O fenômeno da cena da piscina em picardias estudantis foi, por décadas, reduzido a um fetiche visual, sem que se discutisse como Hollywood explorava a imagem de adolescentes sob um olhar puramente masculino e predador. Foi interpretado como um sinal de autodefesa o fato de ela ter se retirado de cena justamente quando essa objetificação começou a se tornar o único caminho disponível. Analisando o sexismo da época, percebe-se que a indústria não sabia o que fazer com mulheres que possuíam agência sobre suas próprias carreiras e corpos. Ao escolher o silêncio, Phoebe Cates pode ter evitado o destino trágico de tantas outras It Girls que foram mastigadas e descartadas pelo sistema assim que atingiram a maturidade. Sua saída de cena pode ser lida hoje como um ato de rebeldia silenciosa contra uma cultura que premia a exposição total e pune quem decide manter partes de si mesma fora do alcance do público. Ela se recusou a ser uma estátua congelada no tempo para o prazer alheio, preferindo envelhecer com a dignidade de quem nunca permitiu que a fama definisse seu valor como ser humano. Atualmente, Phoebe Cates vive uma realidade que parece estar a anos-luz daquela jovem que dominava os sonhos de uma geração. Longe dos holofotes, ela se transformou em uma empreendedora de sucesso em Nova York, sendo proprietária da Blue Tree, uma boutique sofisticada no Upper East Side. O estabelecimento não é apenas um negócio, mas uma extensão de seu gosto pessoal e criatividade, onde ela é vista frequentemente trabalhando e interagindo com clientes de forma anônima e tranquila. Segundo relatos de quem frequenta o local, ela raramente fala sobre seu passado no cinema, tratando aquela fase como um capítulo encerrado com gratidão, mas sem nostalgia paralisante. Ela se mantém ativa na cena cultural de Nova York, mas sempre como espectadora ou apoiadora, preferindo o conforto da discrição à euforia das estreias. Sua vida é marcada por uma estabilidade que muitos de seus contemporâneos nunca alcançaram, trabalhando de forma independente e mantendo um círculo social restrito e fiel. Fora das redes sociais e das lentes dos paparazzi, Phoebe Cates conseguiu o que é considerado o maior luxo de Hollywood: o direito de ser esquecida pela máquina de celebridades e lembrada apenas por quem realmente importa. Ela vive hoje não como uma ex-estrela, mas como uma mulher que conquistou a autonomia total sobre seu tempo e sua imagem, provando que existe vida, e uma vida muito plena, após o fim do contrato com a fama. A história de Phoebe Cates é, em última análise, uma lição profunda sobre o verdadeiro significado de sucesso e a importância de saber a hora de fechar as cortinas. Em um mundo que nos ensina que devemos sempre buscar mais fama, mais dinheiro, mais reconhecimento, ela nos mostrou que a maior vitória pode ser simplesmente saber o quanto é o suficiente. Sua trajetória nos faz refletir sobre como a fama pode ser uma prisão dourada e como a coragem de abandoná-la é, talvez, a forma mais pura de liberdade. O desaparecimento de Phoebe não foi um mistério a ser resolvido ou uma tragédia a ser lamentada. Foi uma escolha consciente de uma mulher que entendeu que sua identidade era vasta demais para ser contida em um rolo de filme
ou em um pôster de quarto de adolescente. Hollywood pode ter perdido uma estrela, mas Phoebe Cates ganhou a si mesma. Ela transformou o que poderia ter sido uma queda em uma aterrissagem suave e planejada, deixando para trás um rastro de mistério que ainda fascina porque é genuíno. Sua vida nos ensina que a verdadeira imortalidade não vem de estar sempre presente nos jornais, mas de ter a dignidade de ser o autor da própria história, mesmo que essa história termine longe das câmeras. No fim, Phoebe Cates não foi embora. Ela apenas escolheu viver em um mundo real, onde a luz do sol é mais quente do que os refletores de um set de filmagem.